A aula de hoje é sobre o módulo sobre legislação do SUS, que trata principalmente sobre a Constituição Federal de 1988, sendo que essa aula 1 ela vai tratar especificamente sobre o artigo 194. Sou o professor Janderlamo da Silva, especialista em saúde pública, e hoje vou estar com vocês durante esta aula. A Constituição Federal de 1988, ela aborda no seu artigo 194 ao 195, ela aborda sobre a Seguridade Social. E o artigo 196 ao 200 fala sobre o direito à saúde. Se em algum concurso no edital está expressando sobre Seguridade Social, então você tem que estudar o artigo 194 e o artigo 195. Se no caso vir expressando apenas para você estudar o artigo 196 ao 200, que fala apenas sobre o direito à saúde. E no caso da nossa aula aqui, vai abordar especificamente essa nossa aula 1, o artigo 194, que está na Constituição Federal de 1988. O artigo 194, quando falei para vocês, ele aborda principalmente a Seguridade Social. E aqui nós vamos abordar os conceitos e também os objetivos da Seguridade Social, que estão expressos principalmente do inciso 1 até o inciso 7. O que é então Seguridade Social? No caso, a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e também da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos, principalmente esses direitos relativos à assistência social, previdência social e à saúde. Então, a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações. E esse conjunto integrado de ações é de iniciativa tanto do poder público quanto também da sociedade. Então, a Seguridade Social, que ela é formada principalmente por um tripé que eu acabei de citar para vocês: a assistência social, previdência social e saúde. Sendo que a previdência social, que nós vimos aqui primeiro, ela é contributiva, é aquele trabalhador que contribui dentro daquele período. E a assistência social e a saúde, ela não é contributiva. Então, a Seguridade Social, ela é formada por 3 pilares, ou seja, um tripé que sustenta a Seguridade Social, tá certo? Então, não se esqueçam, pessoal, que a Seguridade Social, ela envolve a assistência social, previdência social e também a saúde. Os objetivos da Seguridade Social, que está expressa no inciso 1. O que está expresso no inciso 1? Está falando sobre universalidade da cobertura e também do atendimento. Quando fala que universalidade da cobertura e do atendimento, quando fala universalidade, ou seja, todo cidadão que está dentro do território nacional tem direito à Seguridade Social. Quando fala universalidade de cobertura, ou seja, estão falando coletivamente daquele grupo vulnerável que precisa da Seguridade Social. E quando falamos de universalidade do atendimento, nós estamos falando que todo e qualquer cidadão que esteja dentro do território nacional que precise da Seguridade Social, ele tem direito se está dentro daquele perfil. Então, quando falamos universalidade, falamos de universalidade da cobertura e falamos também do atendimento. No inciso 2, expressa principalmente uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações tanto urbana quanto rural. Quando fala universalidade e equivalência dos benefícios, aquele trabalhador que está na zona rural, ele vai ter o mesmo benefício daquele que está na zona urbana e vice-versa, tá certo?
Então, por isso que vem expressando assim uniformidade e equivalência desses benefícios e serviços às populações, tanto urbana quanto rural. No caso, quando fala no inciso 3 sobre seletividade e distributividade da prestação dos benefícios e serviços, nós estamos falando da seletividade e distributividade em todo o território nacional, nessa prestação de serviços e desses benefícios à população. Então, a Seguridade Social, ela é também voltada para esse público que eu acabei de expressar para vocês. Então ela tem essa seletividade, ela tem essa distributividade em todo o território nacional. No inciso 4, que fala sobre irredutibilidade do valor dos benefícios, quando fala irredutibilidade, nós falamos que o benefício ele não pode ser reduzido, nem o benefício e nem a aposentadoria. Então, o mínimo daquele assegurado pela Previdência, que ele recebe, no caso, se ele recebe um salário mínimo, então não pode acontecer uma irredutibilidade desse valor. Se ele recebe um benefício ou uma aposentadoria, não pode haver uma irredutibilidade daqueles valores. Então, no inciso 4 aqui, ele trata principalmente desses valores, tá certo? Então, existe uma diferença aqui sobre aposentadoria e também benefício. No inciso 5, que trata sobre equidade na forma de participação do custeio, quando falamos equidade na forma de participação do custeio, aquele indivíduo ou cidadão que ganha muito vai contribuir mais, e aquele indivíduo ou cidadão que ganha menos contribui menos. Por isso que nós chamamos de equidade na forma de participação no custeio de quê? Da Seguridade Social. Então vamos falar agora do inciso 6, que fala sobre diversidade da base de financiamento. Veja só, diversidade, o que? Diversificação dessa base de financiamento, ou seja, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Ou seja, essa diversidade da base de financiamento, ela é identificada principalmente aquela quantidade que tem que ser custeado as ações de saúde, aquela quantidade que tem que custear a previdência e aquela quantidade que tem que custear a assistência social. Então existe uma diversidade da base de financiamento, aonde não pode ser alterado. Ou então o inciso 5 ele resguarda essa diversidade desse financiamento, desses blocos, desse tripé da Seguridade Social, que é a saúde, previdência e a assistência social. Então vamos para o inciso 7, que fala principalmente sobre o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo também e dos órgãos colegiados. Ou seja, quando falo no inciso 7 sobre caráter democrático e descentralizado, ou seja, no caso, um dos objetivos da Seguridade Social ela é ser democrática. Então, ela tem uma governança, ela tem uma descentralização que é uma gestão quadripartite, onde tem 4 entes aqui que participam dessa gestão, que são os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e também o governo. Então não existe uma centralização, existe sim uma descentralização assim
que é um dos objetivos da Seguridade Social. Então vamos aqui para uma questão do ano de 2018. Então vamos ler primeiro, vamos interpretar e depois vamos marcar a alternativa correta. Então o enunciado que está expresso aqui está assim: em conformidade com a Constituição Federal do Brasil de 1988, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Assim, compete ao poder público organizá-la com base nos seguintes objetivos. Então, olha que ele fala: assim compete ao poder público organizá-la com base nos seguintes objetivos. Então, a alternativa A. O que fala a alternativa A aqui? Então, vamos lá para a alternativa A. O que fala? A alternativa A fala sobre centralização administrativa. Essa expressão centralização administrativa, a Seguridade Social ela fala em descentralização. Aqui então já sei que a letra A não está correta. Vamos para a letra B. Então aqui eu vou colocar aqui um asterisco, tá? Que essa letra A ela está incorreta. Vamos para a letra B. Fala sobre redutibilidade do valor dos benefícios. Então, um dos incisos lá está falando que não pode acontecer redutibilidade. E aqui na letra B está falando de redutibilidade do valor dos benefícios. Então, também a letra B está incorreta. Vamos para a letra C. Universalidade da cobertura e do atendimento. Opa, olha o que está falando. Universalidade da cobertura. Então, isso daqui está garantido. Eu acabei de discutir com vocês que universalidade da cobertura em todo o território nacional e também do atendimento de todos os indivíduos. Então, a letra C, essa questão aqui, ela está correta. Tá? Colocar um Czinho aqui de correto. Vamos para a letra D. Não vamos ler todas elas. A letra D está falando de seletividade na forma de participação do custeio. Não existe seletividade, existe uma distribuição em bloco para financiar o custeio, tá certo? Então, essa letra C aqui é a correta. Então, eu vou marcar a letra C, que a letra C ela está falando da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, aqui nós ficamos com essa nossa videoaula. Nós respondemos aqui uma questão da banca em 2018. Então, a resposta é a letra C.